Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Java. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Já prepara aquela xícara lotada de café aí, tá? Pra você ter aquela energia, pra você se sentir estimulado pra gente continuar aqui, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos lá, tá? Aqui prosseguir com o nosso curso de Java. Pessoal, na aula passada a gente criou aqui o nosso primeiro programinha, tá? O nosso primeiro Olá Mundo, o nosso primeiro Hello World, tá? Aqui você sentiu um gostinho, tá? Do Java. Tá? Bacana. E a gente aprendeu também como compilar esse código e como executar esse código, no caso o bytecode, tá? Que foi gerado pelo compilador, no caso ali o código de máquina, tá? Então a gente aprendeu a executar esses bytecode, bacana? E nesta aula aqui, pessoal, a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender os três métodos, vamos dizer assim, mais usados aqui do Java, os métodos de impressão, tá? Ou seja, os métodos de imprimir resultados ali no console. Algumas pessoas, pessoal, costumam chamar isso aqui de comandos, tá? Pode ser um comando de saída, mas isso é um método. Esse é um método da classe string, print string. Ou seja, como a gente falou lá nas aulas lá para trás, antes, acho que na aula 3, o Java ele já vem com várias classes prontas para a gente usar, inclusive as classes que contêm ali os nossos métodos matemáticos para a gente fazer cálculos. Então, nesse caso, no Java tem uma classe chamada printString, que essa classe ela tem um método, tá? Que no caso esse método aqui, tá? Então a gente chama esse método e passa esse valor para ele, olá mundo, e ele imprime para a gente na tela. Então isso aqui é um método, mas algumas pessoas chamam comando de saída, tá? Apesar de é um comando que um método que executa dados de saída aqui. Tá? Bacana. Então a gente vai aprender três deles hoje. A gente vai aprender esse aqui, o print ln, tá? No caso. A gente vai aprender também o print, só o print. Você sabia que tem só o print? Beleza? Opa. A gente tem também o print, vamos colocar o print, e a gente vai colocar o printf. Beleza? Bacana. Deixa eu tirar isso aqui. Deixar tudo vazio. Show de bola, tá? Então, beleza, a gente vai aprender hoje esses três métodos, tá? Então, vamos lá, pessoal, presta bem atenção, tá? E vamos aqui prosseguir aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos começar pelo println, tá? Ou seja, esse método println, ele é usado para a gente imprimir, tá? Uma linha de texto no console, seguida por uma quebra de linha. Isso aqui, pessoal, ele é útil para a gente imprimir mensagens simples ou valores de variáveis, tá? Bacana. Um exemplo aqui, ó. Vou colocar lá, feliz, tá? Feliz 2024, tá? Apesar que a gente já tá na metade já do ano, mas tá valendo, tá, pessoal? Vamos rodar aqui, ó. Não é compilar, tá, pessoal? Compilar é para gerar os bytecode. A gente aqui apenas tá rodando aqui o nosso código aqui, tá? Beleza. Então tá aqui, ó. Vai rodar aqui, buildar aqui e a gente vai ter aqui, ó. Olá, feliz 2024. Perfeito? Então, o que é que acontece? Essa quebra de linha é o seguinte, quando a gente executa isso aqui, esse cursor vai para a próxima linha, tá? Então, se a gente tivesse dando alguns dados de entrada, a gente já, como já está na próxima linha, a gente já poderia teclar ali o nosso dado de entrada, que a gente vai ver isso mais na frente, tá? Show! Agora, essa questão de eu posso também passar valores de variáveis, como que funciona? Eu vou criar uma variável aqui, não se preocupe com isso aqui, tá, pessoal? De variáveis, que a gente vai ter aulas específicas aqui de variáveis, tipos primitivos, a gente vai aprender a declarar, inicializar uma variável, então não precisa se preocupar com isso agora, tá? Apenas presta atenção e pega aqui os conceitos, beleza? Então vamos lá, eu vou criar aqui, ó, ano 2024, tá? Então, eu criei aqui inicializei uma variável, onde essa variável é do tipo inteiro e tem armazenado nela aqui, ó, aloquei um espaço de memória que contém um número inteiro, do tipo inteiro. Como que eu faço aqui? Aí você diria, beleza, é fácil, eu só passo aqui, ó, ano. Não, porque não vai dar aqui, ó, feliz ano, já que é uma string, tá? E a minha variável, eu não posso passar ela dentro de string, como ela é do tipo inteiro, é numérico, então eu tenho que passar o seguinte, ó. Feliz, depois da aspas, da string, aí eu passo aqui, ó, ano, tá, ó. Só lembrando que aqui no caso do println eu tenho que concatenar com o sinal de mais, operador de mais aqui, ó. Tá? Então eu uso mais para concatenar, para me juntar olá mundo, olá feliz, tá? E o ano aqui no caso 2024. Se a gente rodar isso aqui, a gente vai ter aqui, ó, isso aqui, ó. Olá feliz 2024. Beleza? OK.
Bacana. Então, pessoal, basicamente é isso aqui, não tem segredo, não tem muito segredo, tá? Então, o print ln, quando você executa ele, ele quebra uma linha para baixo, tá? Então, significa que o nosso cursor já vai para a próxima linha, tá? Então, é isso aqui, tá? E aqui, por mais, você pode... se você quiser também fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, perdão. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Barra N. Você consegue quebrar, no caso, aqui o ano lá para baixo. Então, olá, feliz. Agora, em vez de ficar na mesma linha igual aqui, ó, 2024 vai para a próxima linha, tá? Então, eu consigo fazer isso também, ó. Se for ver aqui, ó. Beleza, ó. Olá, feliz 2024, tá bom? Bacana. E o nosso print? O nosso print é o mais simples, vamos dizer assim. Aqui eu posso colocar olá, Pedro, tá? Eu vou colocar seja bem-vindo, beleza? Ó, olá, Pedro, seja bem-vindo. Deixa eu tirar isso aqui e colocar um P minúsculo. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Se eu rodar isso aqui, eu vou rodar aqui, tá executando, e tá aqui, ó. Olá, Pedro, seja bem-vindo, tá? Bacana. Então, como que eu faço, então, para mim quebrar uma linha aqui? Olá, Pedro, e colocar o seja bem-vindo na próxima linha. Então, eu faço o seguinte, ó. Olá, Pedro, aí eu uso o barra N também, ó. Então, com isso aqui, ó, olá, Pedro, vai ficar na primeira linha. Seja bem-vindo, vai ficar na próxima linha. Então, vamos executar. Vamos esperar aqui. E tá aqui, ó. Olá, Pedro. Aqui, ó. Olá, Pedro. Seja bem-vindo aqui, ó. Então, olá, Pedro, seja bem-vindo. Perfeito, funcionou. E se eu quiser passar também uma variável, o valor de uma variável, eu posso passar? Posso. Então, como é que eu faço? Eu posso criar aqui, ó, uma string, nome vai receber Pedro. Beleza? Então, string nome Pedro. Beleza. Aí você diz, ok, então como que eu faço aqui agora? Tá? Então, olá, aí aqui eu jogo também, no caso, o nome. Não, porque o nome, como é uma variável, eu não posso misturar ela com uma string aqui, beleza? Apesar dela ser uma string, mas é uma variável, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu faço o seguinte, ó. Eu faço, ó, presta atenção. Deixa eu usar mais uma aqui. Ok. Então, aqui, ó, olá. O próximo aqui eu não tenho que usar o nome, Pedro. Então, eu faço o seguinte, ó. Eu concateno, ó, olá. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, concatenar. Tá? E preciso concatenar aqui também, ó. Então, ó, olá. Só que aqui, em vez de eu usar string, como é que eu vou fazer, ó? Olá, eu vou usar aqui, ó, nome. Ó. Então, ó, primeiro string, olá, mais concateno, que seria, olá, Pedro, concatenado com o valor da minha variável, nome, que contém Pedro, mais. Aí eu consigo aqui, ó, usar a próxima palavra, seja bem-vindo. Sendo que vai manter na linha de baixo, assim como no exemplo aqui anterior. Vamos rodar. E tá aqui, ó, olá, Pedro, seja bem-vindo. Tá vendo? Então não tem mistério, pessoal. É bem simples mesmo, bem maneiro isso aqui, tá? Agora, pessoal, vamos pro printf. O printf, ele tem as suas particularidades e ele é mais um pouco complexo, tá? Ou seja, então, printf. Esse f que é de formatted, ou seja, você consegue formatar os seus dados da forma que você quer aqui. Só que é o seguinte, aqui tem uma diferença, que é o seguinte, eu não consigo, aqui um exemplo, se eu quiser fazer assim, ó, olá, eu vou colocar agora, olá, Maria. Maria, seja bem-vinda. Tá? Então, aqui nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui minúsculo. Tá? Beleza. Olá, Maria, seja bem-vinda. Aqui é o seguinte, você percebe que ele mostrou pra mim, ele traçou uma linhazinha aqui, ó, laranja aqui embaixo. Isso aqui é vamos dizer assim, um warning. O que seria isso? Que isso não é a forma correta da gente trabalhar usando o printf. É tanto que se eu rodar isso aqui, ele vai até rodar o nosso código, tá? Ele vai executar o nosso arquivo aqui .java, tá? Ó. Se eu vim aqui, ó, presta atenção que ele vai, ó. Presta atenção, ó. Ó lá, ó. Então eu tenho aqui, ó, cadê, ó? Deixa eu quebrar uma linha aqui, ó. Olá, Maria, deixa eu quebrar uma linha aqui, pessoal. Fazer o seguinte aqui. Esse out aqui, ó. Beleza. Aqui um print ln, para ele quebrar uma linha para baixo. ln, tá? Então ele vai para a próxima linha. Porque aqui, se você ver, aqui tá, ó, seja bem-vindo. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Já que o Pedro tá na próxima linha, então o Olá, Maria aproveitou a mesma linha. Eu usando aqui esse próximo print ln, já que ele quebra uma linha, vai para o próximo, o cursor vai para a próxima linha, então o meu Olá, Maria vai ficar na próxima linha. Vamos ver? Então tá aqui, pessoal, ó. Olá, Maria, seja bem-vinda. Tá vendo? Tá. Aí você diz, beleza, então ele rodou. Então, tá errado isso? Tá, porque é o seguinte. Aqui ele até executa, mas ele não compila. Porque, aí você diz, qual a diferença aqui? Que é o seguinte, quando o código
sem erro, o código pronto para produção, o que vai, vamos dizer assim, o seu software pronto, verificado, no final é os bytecode, ou seja, só que é o seguinte, então eu não posso passar um erro, eu não posso permitir um erro desse aqui que dê na produção, dependendo de um software web ou desktop, mobile, ou o que você for, não pode ter erro. Ele executa aqui para nós, mas o compilador não vai aceitar esse erro, porque isso pode ter problema em produção. Quando o nosso código estiver rodando mesmo, o software mesmo já tá no final, o usuário final. Então não pode. Então o compilador ele não aceita isso. É tanto que ele rodou aqui, mas se eu compilar, tentar compilar, ele vai dar um erro. Tá, deixa eu limpar aqui o console. Deixa eu tentar aqui, ó. Java C, né, que é o compilador. Eu vou compilar esse código aqui para você ver como ele não vai aceitar. Eu vou copiar o nome da minha classe aqui, né, que é o caso que eu quero compilar. Ponto Java. Então, ó, Java C, meu primeiro programa ponto Java, eu vou dar um Enter. Ó, presta atenção. Ele já deu um erro aqui, ó. Error. Arquivo não encontrado. Tá? Ou seja, ele nem deixa, tá? Ele nem deixa. Então ele até mostrou aqui pra gente que é pra gente usar aqui o menos help pra ter uma lista ali de ajudas ali pra gente saber o porquê que deu isso. Mas a gente já sabe que isso aqui não compila, por quê? Porque isso não permite. Essa não é a forma da gente trabalhar com printf. Tá, então como é que a gente usa isso aqui? Então é o seguinte, pessoal. Usando o printf, para a gente usar uma string, a gente precisa especificar primeiro, tá? Que a gente vai usar uma string, do tipo string. Então como que a gente faz? Deixa eu até copiar isso aqui, ó, pra gente depois não ter que refazer. Deixa eu copiar. Tá. Então como é que você faz? Você vai abrir aspas, não simples. Simples não aceita, tem que ser aspas dupla. Aspas duplas. Então, como é que você faz? Eu quero mostrar aqui pra você o seguinte. Deixa eu usar um comentário. A gente tem... Eu vou colocar o D, eu vou colocar o S, eu vou colocar o F... Opa, o F, eu vou colocar o N... Opa. Vou colocar o N e vou colocar o... Tem o porcento também. Tá, pessoal? Então, a gente tem aqui esses três escapezinhos aqui que especificam o tipo de dado que a gente quer usar. Se a gente vai usar número, se a gente vai usar string, se a gente vai usar número inteiro, quebra de linha. Então, é isso aqui. Então, para mim usar uma string aqui, o que é que eu teria que fazer? Eu tenho que usar %s. Então, isso significa, eu estou especificando, eu estou dizendo, olha, eu estou especificando que eu quero usar um dado que é do tipo string, que é string que eu quero usar. Tá? Só que ele me deu um warning aqui. Por quê? Eu apenas especifiquei o tipo do dado, mas eu ainda não passei esse dado. Então eu vou passar um vírgula. Diferente, pessoal, do println, do print, que a gente concatena com mais. Aqui nesse caso a gente concatena com vírgula. Então aqui eu faço o seguinte, ó. Tá vendo? Então, ó. Se eu colocar um número, ele vai dar um erro. Ó. Ele até vai aceitar aqui, mas não vai rodar. Tá? Ele vai dar, não vai compilar. Então é uma string. Então, aqui nesse caso eu vou copiar a string que a gente tinha criado. Então, ó, presta atenção. Então, ó. Para mim usar essa string aqui, ó, esse argumento aqui, dentro do meu método, é preciso especificar, dizer que é uma string, certo? Agora, se você prestar atenção, ele não tem mais o warning e agora ele vai rodar. Ele tanto roda como compila, sem problema, tá? Então, ó, a gente vai rodar aqui. Olha lá. Olá, Maria, seja bem-vinda, tá? Ou seja, deixa eu dar outro exemplo. Agora imagine que eu quero usar um número, tá? Aqui, como um argumento aqui. Como é que eu faço? Imagine que eu vou dizer aqui, ó. Maria tem, eu vou mudar aqui um pouco o texto. Então eu vou colocar, ó, Maria tem, e aqui eu vou colocar a idade, a idade dela, tá? Beleza, então é o seguinte, se eu vim aqui, beleza, é fácil, eu só passo a idade, 50, 55, olha só, ele já me deu um warning aqui, ó. Eu preciso, porque eu criei o dado aqui, mas eu não especifiquei, dizer que é um número, tá? Então o que é que eu faço? Depois da string aqui, ó, já que eu tenho o %s, é uma string, então é essa string. Então, depois dessa string, eu tenho o número. Então, é depois aqui, ó. Eu uso %, e aqui tá aqui, ó, o D. Então, eu usando D, eu tô dizendo que eu quero usar um número do tipo inteiro, 55. É tanto que se eu colocar .6, já com ponto flutuante aqui, casas decimais não vai aceitar. Então, ó, eu faço assim. Então, ó, Maria tem 55. Ah, beleza, mas... Depois de 55 eu quero escrever uma frasezinha. 55 anos de idade, né? No caso, anos. Então vamos colocar uma string. Vamos dar um espacinho para afastar de 55 anos. Só que... Deixa eu passar a vírgula aqui, tá? Beleza. Só que me deu aqui um warning aqui. Por quê? Eu criei a string, o dado, mas eu não especifiquei. Então depois do número do %d, eu coloco de novo %s. Que no caso é uma string. Anos está dentro de aspas. Então é uma string. Então vamos rodar esse código.
olha aqui, ó. Maria, aqui ó, Maria tem 55 anos. Tá vendo, pessoal? Que legal, que bacaninha. Ah, beleza. Imagine que eu quero colocar, então, um valor com ponto flutuante, com casas decimais. Então, como que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou mudar aqui e vou fazer assim, pessoal. Ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar o ID de Maria é. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá? Então imagine que esse ID aqui ele vai ter com ponto flutuante, tá? Então beleza. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho apenas uma string, perfeito? Ó. Então %s, que é apenas uma única string que eu tenho aqui, ó. Depois dessa string eu vou passar o quê? O ID. Aí eu vou dar um vírgula, certo? Eu vou dar um vírgula e aqui eu vou colocar o valor que eu quero, blá 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 blá. Só que ele vai me dar um erro aqui, ó, porque eu não especifiquei. Aí você diz: "Ah, beleza, então eu venho aqui, eu vou dar um D". Tá? Não. Ele é um D porque ele não tem ponto. Só que se eu passar um ponto aqui, o que é que vai acontecer? Se eu passar um ponto, ó, ponto. Agora eu já dei um erro, porque eu especifiquei como inteiro. Ele não é inteiro, ele é com ponto flutuante, então eu passo um F. Então, ó, tem uma string, o ID de Maria é. Aí aqui eu passo %F, tá? %F, que no caso é com ponto flutuante. Então, ó, o meu ID ele tem um ponto aqui, ó. Então, ponto flutuante, então eu tenho lá, ó, vou executar e vai mostrar aqui pra mim, ó. Ó, aqui ó, o ID de Maria, nossa, aqui ó, o ID de Maria é 5, blá 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 blá, tá vendo? Então, presta atenção que você tem uma diferença aqui, se você prestar atenção, depois do 574, eu tenho 3 zeros. Então é isso que a gente vai aprender também sobre isso, como fazer isso aí, tá? Então, pessoal, é o seguinte, esse aqui é o print F, então esse F aqui de formato, então você consegue formatar. Ah, beleza. Eu esqueci de outro aqui. Eu quero quebrar uma linha aqui. Como que eu quebro uma linha? Aí você diz: "Ah, é fácil. É só eu colocar então aqui um /n aqui, né?" Não, isso aqui não é a forma correta. Então como é que a gente faz? Imagine que eu quero quebrar a linha. Aqui, ó, o ID de Maria é. Aqui, ó, depois o ID de Maria vai ficar em uma linha e esse número, o ID, vai ficar na outra linha. Então eu venho aqui, ó. Então se eu tenho primeiro a string, no caso aqui, ó, o ID de Maria é depois da string que eu quero quebrar a linha. Então eu coloco de novo um %n, tá? Então quando eu faço o %n, diferente aqui que coloco /n, eu coloco %n. Então o ID vai ficar para baixo, ó. Então vamos executar o nosso código e vamos lá, ó, aqui, ó, o ID de Maria, ó. O ID de Maria é aqui, ó, 5 blá blá blá, tá? Show de bola. Então, eu posso também usar, eu vou criar. Não se preocupe, como eu sempre estou falando aqui, né, com a questão das variáveis aqui, tá? A gente vai aprender sobre variáveis. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui uma variável, ó, do tipo double, tá? Que o double, pessoal, é a mesma coisa do float. Apenas o double, eu gosto de usar mais o double do que o float, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, preço, tá? Ó, preço, tá? Vai receber o exemplo 19.00, tá? Esse aqui é um preço, tá? Beleza. O que é que eu quero fazer aqui, pessoal? É o seguinte, aqui eu quero fazer o seguinte. Ó, o preço, tá? O preço é 2 pontos, tá? Agora aqui eu preciso passar a minha variável, tá? Só que como que eu faço aqui? Aqui eu faço simplesmente assim, ó. Eu passo o preço, certo? Beleza. Se eu for rodar isso aqui, ó, eu vou aqui rodar. Ó, rodei, beleza. Tá, pessoal? Então aqui, ó, ele me deu aqui um errinho. Por quê? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso formatar. Por quê? Então como é que a gente faz aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, %, certo? %. E quero dizer, ponto, que depois do ponto eu quero 2 casas decimais. Então 2F, tá, ó, 2F. Vamos rodar isso aqui. Tá. Ó, se você prestar atenção, eu tenho aqui, ó, o preço aqui, ó. O preço é 19 reais, tá? Eu coloquei ponto, mas ele já passa com vírgula aqui, que é pro português aqui, né? Então, pro brasileiro. Então, 19,00. Tá certo, beleza. Só que aqui, ó, eu consigo fazer isso aí aqui, ó. Eu uso %, ponto. Depois do ponto, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó, eu quero passar tantas casas decimais. E o F é o quê? É a mesma coisa que eu fazer assim, pessoal, ó. Se eu fazer assim, ó, %F, ó, tá vendo, ó?
%F, olha o que é que vai acontecer, ó. Olha só, 19, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 zeros na casa decimais. Que loucura. Perceba que se eu quiser usar um número inteiro, eu uso D. Só que aqui vai dar um erro, porque a minha variável aqui, ó, ela é do tipo double, com casa decimal. Aqui nesse caso eu tenho que usar F. Só que, se eu fazer assim, ele vai criar várias casas decimais. Então, é aqui, ó. Eu vou dizer, ó. Eu quero dizer que é o seguinte, ó. %F é o número com casas decimais. Só que, depois do ponto, depois da vírgula, eu quero apenas tantas casas decimais. Se eu quiser 3, eu vou colocar 3. Se eu rodar, vai ter 3 números na casa decimal. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó. 0, 0, 0. 3 na casa decimal. Tá? Aí você diz, ah, beleza, então, mas você está usando uma variável externa. Eu vou tirar essa variável e vou passar aqui para dentro. Então, em vez do preço aqui, eu vou passar 19, eu vou passar 20. 20, 00. Tá, ó. 20, 00. Agora, vamos ver, vai dar a mesma coisa também, ó. Preciso formatar o tanto de número que eu quero. Então, como tem 3, tem 3. Ah, beleza. Eu só quero 1. Então, da casa, depois do ponto, aqui no ponto, eu quero tantas casas decimal. No caso, eu coloquei só uma. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, só uma. Ah, eu quero 50. Ixi, vamos ver se ele vai suportar, né? 50. Vamos lá. Vamos ver quantos zero vai ter depois do ponto, né? Então, tá aqui, ó. 50 números na casa decimal. 50 zeros na casa decimal. Beleza? Ah, beleza. Eu quero passar apenas 5. Tá? Ou seja, em vez de ser 00 vai ser 20.5.000. Então, ó, 20.5.000. Tá vendo? Então, esse é um cuidado que você tem que ter quando você vai formatar números com pontos flutuantes. Um número do tipo inteiro não tem problema. Então, só 20. Pronto, só 20. Aqui nem precisei usar isso aqui, ó. Assim, eu preciso só colocar %D. O preço é... Ó. Então, tá aqui, ó. O preço é 20. Aí você diz, ah, mas eu não estou entendendo esse texto aqui. Então, beleza, para você entender melhor. Então, beleza. Se eu quero usar um número do tipo inteiro, eu especifico aqui, ó. Então, eu passo aqui, ponto flutuante, ponto 5. Eu preciso especificar aqui, ó. F. Então, se eu fazer assim, vai ter esses 5 zeros na casa decimal. Então, para isso, eu formato. Então, eu passo %, é um flutuante, mas só que depois do ponto, eu só quero 2 casas decimais. Então, eu faço assim, ó. Tá vendo? Ó? Então, 20,50. Tá bom, pessoal? Então, esta aqui a gente aprendeu, tá? Essas regrinhas aqui, tá? Usando o print F. Ele é o mais chatinho, tá? Ele tem bastante... Isso aqui, pessoal, é prático. Você tem que praticar, tá? Então, reveja essa aula aqui, beleza? Reveja ela bem revida, beleza? Qualquer coisa deixa nos comentários, tá bom? Então, isso aqui. Então, nessa aula aqui a gente aprendeu os 3 métodos aqui, mais básicos aqui, tá? De impressão, tá bom, pessoal? Então, na próxima aula a gente se vê, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Valeu!